Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para a Europa em direção ao Vaticano, um micro-país repleto de curiosidades. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A história do Vaticano está intimamente ligada à história da Igreja Católica e tem suas raízes na cidade de Roma, na Itália. A Igreja Católica foi formalmente organizada e desenvolveu sua estrutura hierárquica após a morte de Jesus, considerando como o fundador espiritual de sua fé. O apóstolo Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma e é visto como o primeiro líder da Igreja nas tradições católicas. A Igreja cresceu e se expandiu ao longo dos séculos, e sua estrutura organizacional e doutrinas foram estabelecidas gradualmente. O Papa, como bispo de Roma, sempre teve uma posição de destaque na hierarquia da Igreja Católica. Durante os primeiros séculos, a Igreja enfrentou perseguições e desafios, mas também se espalhou pelo Império Romano. No início do século IV, o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, que tolerava o cristianismo e, posteriormente, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. O Império Romano Ocidental caiu em 476 d.C., e a Igreja Católica passou a ter um papel importante na manutenção da ordem e da fé na Europa Ocidental durante a Idade Média. No início da Idade Média, o Papa e a Igreja desempenharam um papel político significativo na região que é agora a Itália Central. Isso levou à criação dos Estados Papais, um território sob o controle do Papa, que durou até o século XIX. Em 1929, os Acordos de Latrão estabeleceram a cidade do Vaticano como um Estado independente sob a soberania do Papa, após anos de tensões com o governo italiano. Realizado na década de 1960, o Concílio Vaticano II trouxe reformas significativas à Igreja Católica, incluindo a modernização litúrgica e uma abordagem mais aberta ao mundo. O Vaticano tem tido uma série de papas notáveis ao longo de sua história, incluindo o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Cada um deles trouxe sua própria visão e estilo de liderança à Igreja Católica e ao Estado. Hoje, o Vaticano é o centro espiritual da Igreja Católica, onde o Papa reside e onde muitas das decisões importantes da Igreja são tomadas. Além disso, o Vaticano é uma atração turística importante devido à sua rica história e ao vasto tesouro de arte e cultura. Agora que conheceram um pouco da história do Vaticano, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal. É de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país cheio de curiosidades e simbolismo. A cidade do Vaticano está situada na margem oeste do rio Tibre, no coração de Roma, e é completamente cercada pela cidade. Ela é delimitada por muros e fronteiras bem definidas. A população do Vaticano é bastante reduzida, com uma estimativa de cerca de 800 a 900 pessoas, e uma área de aproximadamente 44 hectares, o que equivale a cerca de 0,44 km². O Vaticano é a sede da Igreja Católica Romana e a residência oficial do Papa. A cidade do Vaticano é o centro de operações da Igreja Católica e um local de grande importância religiosa e cultural para católicos e não católicos em todo o mundo. O Papa, como líder da Igreja Católica, reside na cidade do Vaticano e exerce a mais alta autoridade religiosa da Igreja. O Vaticano é o menor estado independente do mundo, com uma área de aproximadamente 44 hectares, que equivalem a cerca de 110 acres. Sua pequena extensão territorial faz dele o menor país soberano do mundo em termos de área. Mesmo com seu tamanho diminuto, o Vaticano é uma entidade independente e soberana, com seu próprio governo, sistema legal e reconhecimento internacional como um Estado. O Vaticano utiliza o euro como sua moeda oficial desde 1999, quando a moeda única europeia foi introduzida. No entanto, o Vaticano tem permissão para emitir sua própria moeda comemorativa, conhecida como a Moeda do Vaticano.
Essas moedas são frequentemente cunhadas em edições limitadas e apresentam temas religiosos, papais ou culturais relacionados à cidade do Vaticano. O sistema de governo do Vaticano é uma teocracia, onde o Papa é o chefe de Estado e o líder espiritual. Neste sistema, a autoridade religiosa e política estão intimamente ligadas, com o Papa desempenhando um papel central tanto na liderança espiritual da Igreja Católica como no governo do Estado do Vaticano. A teocracia é uma característica distintiva do sistema de governo do Vaticano, tornando-o único no mundo em termos de sua estrutura de poder. A Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, é uma das maiores igrejas do mundo e é um dos principais locais de peregrinação para os católicos e um importante ponto turístico devido à sua impressionante arquitetura e significado religioso. A cúpula da Basílica de São Pedro é uma das características mais icônicas do edifício. Ela foi projetada pelo renomado artista renascentista Michelangelo, que aperfeiçoou o projeto original de Donato Bramante. O Vaticano é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecido por seu valor histórico e cultural. Em 1984, o Vaticano foi inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua importância como local de significado cultural e religioso. Esta designação reconhece a contribuição única do Vaticano para a herança cultural da humanidade. O Vaticano é cercado por um muro que se estende por aproximadamente 3,4 quilômetros. Este muro foi construído ao longo dos séculos, principalmente durante a Idade Média e o Renascimento, para proteger o Papa e o Vaticano de invasões e outras ameaças. Embora o Vaticano seja um território muito pequeno, com cerca de 44 hectares, é uma das áreas mais protegidas e vigiadas do mundo. A cidade do Vaticano não possui fauna selvagem nativa. Devido ter uma área urbana extremamente pequena, não existem habitats naturais significativos ou zoológicos dentro de suas fronteiras. Seu tamanho compacto traz predominância para edifícios, monumentos e áreas urbanas. No entanto, a cidade abriga algumas áreas verdes, como jardins e praças, onde é possível encontrar algumas plantas e árvores. O Vaticano tem seu próprio serviço postal e emite selos postais. O Serviço Postal do Vaticano é conhecido como Poste Vaticani e é responsável pela gestão das operações postais dentro do Estado da Cidade do Vaticano. Os selos postais emitidos pelo Vaticano são frequentemente utilizados para a correspondência dentro do próprio Vaticano e também são populares entre colecionadores de selos em todo o mundo devido à sua associação com a Santa Sé. O Vaticano conta com sua própria estação de rádio chamada Rádio Vaticano, também conhecida como Vatica Mídia. Esta emissora foi fundada em 1931 e é a estação de rádio oficial da Cidade do Vaticano. A Rádio Vaticano transmite programas em várias línguas para alcançar audiências em todo o mundo, compartilhando notícias, informações e mensagens do Papa e da Igreja Católica. Os Jardins Vaticanos são uma área privada que ocupa mais de metade do território do Vaticano. Os jardins são conhecidos por sua beleza paisagística, fontes, estátuas antigas e áreas verdes, incluindo uma floresta de pinheiros mediterrâneos. Esses jardins são geralmente fechados ao público em geral, mas podem ser visitados por meio de passeios guiados organizados. Os passeios guiados pelos Jardins Vaticanos permitem aos visitantes explorar a rica vegetação, as esculturas e as áreas históricas. Os museus vaticanos são renomados mundialmente por abrigar uma extensa e valiosa coleção de arte e antiguidades atraindo milhões de visitantes a cada ano. A Capela Sistina, famosa por seus afrescos icônicos pintados por Michelangelo, é uma das principais atrações. Michelangelo passou anos trabalhando na decoração da capela, e seus afrescos, como o Juízo Final no altar e a famosa Criação de Adão no teto, são considerados obras-primas da arte renascentista. O Vaticano é o único país do mundo a ter um hino nacional que é inteiramente baseado em uma oração religiosa, chamada Hino da Cidade do Vaticano. O texto do hino é baseado na oração cristã Hino in Marcia Pontificale. O hino é tocado em cerimônias oficiais do Vaticano, recepções de chefes de Estado e em celebrações litúrgicas especiais. A composição musical foi feita por Charles Gounod, e o hino foi adotado oficialmente em 1949.
A Guarda Suíça, também conhecida como Pontifícia Guarda Suíça, é o serviço de segurança responsável pela proteção do Papa, dos edifícios do Vaticano e das entradas da cidade do Vaticano. A Guarda Suíça é uma das forças militares mais antigas do mundo ainda em operação e tem suas raízes no século XVI. Os membros da Guarda Suíça são recrutados principalmente entre cidadãos suíços e devem atender a requisitos específicos de idade, estado civil e habilidades militares. A língua oficial do Vaticano é o latim, que é a língua da Igreja Católica. No entanto, é importante notar que o latim não é usado para a comunicação diária na cidade do Vaticano. O italiano é a língua mais amplamente falada e utilizada para a comunicação cotidiana, tanto nas interações internas quanto nas relações com os visitantes e peregrinos. A bandeira do Vaticano é quadrada e consiste em duas faixas verticais, uma de cor amarela e outra de cor branca. No centro da faixa branca, há o brasão de armas do Papa, que é composto pelas chaves de São Pedro cruzadas e pelo palio papal. O amarelo e o branco são as cores tradicionais do Vaticano e são associados ao Papa. Já as chaves de São Pedro são um símbolo da autoridade papal. O Vaticano é um dos principais destinos religiosos do mundo e atrai milhões de peregrinos e turistas anualmente. Como o centro espiritual da Igreja Católica, o Vaticano é um local de grande importância religiosa e cultural. A Praça de São Pedro também é um ponto focal, projetada para acomodar essas grandes multidões durante eventos e celebrações papais. O Vaticano tem um sistema tributário único que se distinguia de muitos outros países. O Vaticano não aplicava impostos de renda sobre seus cidadãos e empresas, e as principais fontes de receita eram derivadas de doações, turismo, venda de selos, moedas, venda de souvenirs e outros bens relacionados à Igreja Católica. Dado o tamanho limitado da cidade do Vaticano, ela não possui um cemitério público para seus cidadãos. Em vez disso, muitos dos falecidos da comunidade vaticana, incluindo clérigos e funcionários, são frequentemente sepultados em túmulos dentro da própria cidade do Vaticano ou em outros cemitérios associados à Igreja Católica em Roma. L'Osservatore Romano é um jornal diário publicado no Vaticano e é uma das principais fontes de notícias relacionadas à Igreja Católica e aos assuntos do Vaticano. O jornal foi fundado em 1861 e é a voz oficial da Santa Sé. L'Osservatore Romano cobre uma variedade de temas, incluindo notícias do Vaticano, discursos papais, eventos religiosos e assuntos de interesse para a comunidade católica global. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos, servindo de 1978 a 2005. O último Papa não italiano antes de João Paulo II foi o Papa Adriano VI, que serviu de 1522 a 1523. Adriano VI era de origem neerlandesa, nascido na cidade de Utrecht, que fazia parte dos Países Baixos. Portanto, houve um intervalo de mais de 450 anos entre Adriano VI e João Paulo II em que todos os papas foram italianos. O Estado possui um sistema de ensino que inclui escolas primárias e secundárias. Essas instituições educacionais são administradas pela Igreja Católica e estão localizadas dentro da cidade do Vaticano. O sistema educacional vaticano visa atender principalmente às necessidades dos filhos dos residentes da cidade, incluindo membros do clero e funcionários da Santa Sé. O Vaticano e a Igreja Católica são conhecidos por seu compromisso com a caridade e o alívio da pobreza em todo o mundo. A Igreja Católica, por meio de várias organizações e iniciativas, desempenha um papel significativo no fornecimento de assistência humanitária, apoio a comunidades carentes e esforços de desenvolvimento. O Vaticano mantém relações diplomáticas bilaterais com vários países ao redor do mundo. Esses acordos bilaterais abordam várias questões, incluindo liberdade religiosa, imunidade diplomática e outros assuntos relacionados à presença e à atividade da Igreja Católica em diferentes nações. O país tem seu próprio sistema de telecomunicações e uma emissora de televisão chamada CTV, que quer dizer Centro Televisivo Vaticano. O CTV é responsável por produzir e transmitir programas de televisão relacionados à atividade papal, eventos e notícias dentro da cidade do Vaticano e da Igreja Católica em geral.
O Papa Francisco, cujo nome de nascimento é Jorge Mário Bergoglio, foi eleito em março de 2013, tornando-se o primeiro Papa latino-americano na história da Igreja Católica. Ele é também o primeiro Papa a escolher o nome Francisco. O nome é uma referência a São Francisco de Assis, um santo conhecido por seu compromisso com a pobreza, a paz e a simplicidade. O Vaticano, apesar de ser um dos menores estados do mundo, não possui um hospital próprio. No entanto, ele está localizado dentro da cidade de Roma, onde há muitos hospitais e instituições de saúde de alta qualidade. Os residentes e visitantes do Vaticano podem acessar esses serviços médicos em Roma, incluindo hospitais renomados como o Hospital Pediátrico Bambino Gesù e o Policlínico Gemelli. O Papa é eleito por um conclave de cardeais após a morte ou renúncia do Papa anterior. A eleição do novo Papa tradicionalmente ocorre no conclave, que é uma reunião fechada de cardeais da Igreja Católica na Capela Sistina, localizada na cidade do Vaticano. O termo conclave deriva do latim conclave, que significa com chave, referindo-se ao fato de que os cardeais ficam trancados até que cheguem a uma decisão sobre a eleição do novo Papa. Se a eleição não for bem-sucedida, substâncias químicas são adicionadas à fumaça para produzir uma fumaça preta. Se um Papa for eleito, a fumaça é branca. A Praça de São Pedro, com uma área de aproximadamente 23 mil metros quadrados, é uma das praças mais famosas do mundo e é frequentemente usada para grandes celebrações religiosas e eventos. Especialmente para as audiências gerais do Papa, quando milhares de pessoas se reúnem na praça para receber as bênçãos papais. A Praça de São Pedro é famosa por sua impressionante colunata que se estende em forma de abraço ao redor da praça. A colunata foi projetada pelo renomado arquiteto italiano Gian Lorenzo Bernini durante o século XVII. A arquitetura da colunata de Bernini é considerada uma das obras-primas do Barroco e contribui significativamente para a grandiosidade e beleza da praça. O Vaticano possui a menor estação de trem do mundo. A Estação Ferroviária do Vaticano, inaugurada em 1934, tem uma extensão de apenas 300 metros. A estação é usada principalmente para fins cerimoniais e para o transporte de mercadorias. Ela está conectada à rede ferroviária italiana por meio de um curto ramal que cruza a Muralha Leonina. A população do Vaticano é composta por uma comunidade diversificada, mas é importante notar que a maioria dos residentes são ligados à Igreja Católica. No entanto, a população não é composta apenas por sacerdotes e freiras. Inclui também funcionários civis, guardas suíços, diplomatas, e outros trabalhadores que prestam serviços diversos para a administração da Santa Sé. O Vaticano possui subestações e infraestruturas próprias para distribuir a eletricidade dentro do seu território. Embora a eletricidade seja fornecida pela rede elétrica italiana, o Vaticano possui seus próprios sistemas de distribuição para garantir o fornecimento eficiente e seguro de energia a todas as suas instalações e edifícios. Além disso, o Vaticano tem investido em iniciativas de energia sustentável, como a instalação de painéis solares, para complementar suas necessidades energéticas e promover a sustentabilidade. A Biblioteca Vaticana é uma das maiores e mais antigas bibliotecas do mundo, com uma coleção impressionante de manuscritos históricos, textos antigos, livros raros e valiosos, e outros documentos de significância cultural e histórica. A biblioteca foi fundada no início do século XV por Papa Nicolau V e ao longo dos séculos acumulou uma coleção notável de materiais. Tornar-se cidadão do Vaticano não é um processo comum e acessível para a maioria das pessoas. O Vaticano é uma cidade-estado independente e soberana cuja cidadania está intimamente ligada à Igreja Católica e à participação no governo e administração do Estado. A maioria das pessoas que recebem a cidadania do Vaticano são clérigos, religiosos, membros da Guarda Suíça ou funcionários laicos que trabalham diretamente para o Vaticano. Quando essas pessoas deixam seus cargos, elas geralmente perdem a cidadania vaticana. O Vaticano tem um sistema legal e suas próprias leis. O sistema legal do Vaticano é baseado principalmente no direito canônico, que é o sistema legal da Igreja Católica, e nas leis civis promulgadas pela Cidade do Vaticano como um Estado independente. As leis do Vaticano abrangem uma ampla variedade de assuntos, incluindo direito civil, questões administrativas, regulamentos financeiros, imigração, segurança e outros.
Em termos de punição de crimes, o Vaticano tem um sistema judicial próprio e pode impor sanções que incluem multas, prisão e outras medidas disciplinares, dependendo da gravidade do crime e das circunstâncias. No entanto, como o Vaticano é uma cidade muito pequena, a criminalidade é relativamente baixa e a aplicação da lei está mais focada na manutenção da ordem e na segurança da cidade do Vaticano. A Necrópole Vaticana, também conhecida como Scavi Vaticani, é um antigo cemitério subterrâneo localizado sob a Basílica de São Pedro no Vaticano. Descoberta na década de 1940, esta necrópole remonta aos tempos do Império Romano e contém túmulos que datam do século I a.C. ao século IV d.C. A Necrópole Vaticana é acessível ao público através de visitas guiadas, que devem ser reservadas com antecedência devido à alta demanda e às restrições de acesso para preservar o local. Além disso, acredita-se que o túmulo de São Pedro Apóstolo de Jesus está nessa necrópole. O Vaticano é um lugar único e de grande importância espiritual e cultural e tem um impacto significativo para a Igreja Católica, para o mundo religioso e para a política global. Sua história e seu papel continuam sendo tópicos de discussão e interesse em todo o mundo. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse micro-país de tanto significado. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.